Fala nação, tudo beleza? Hoje a gente começa um quadro novo aqui no canal, que é o Análise Tática sempre depois das partidas. O intuito desse quadro é trazer com imagens e vídeos o desempenho do Vitória dentro de campo, as movimentações, os espaços, o que pode ser corrigido e o que está sendo bem feito. Quero começar já falando que esse quadro vai ser um quadro colaborativo, ou seja, eu não vou fazer nada sozinho aqui. Eu vou contar nesse quadro com a ajuda de Paulo Roberto, do Coluna SC Vitória, Ícaro Análises, Ítalo Amorim e Júnior do SCV Stats. E para análise tática desse empate contra o Bahia de Feira, os que contribuíram foram Júnior do SCV Stats e Paulo Roberto do Coluna SC Vitória. Então eu já quero pedir para você que está assistindo o vídeo deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificação e espalhar pelo WhatsApp. Se você já é inscrito, eu peço para você deixar seu like, ativar o sininho e espalhar para fortalecer não só o meu trabalho, mas também o trabalho deles, que é muito bom. Como é que vai funcionar? A ideia é primeiro trazer alguns frames específicos da partida, falando por cima desses frames para que todo mundo consiga entender, e depois as análises, tanto dos gols sofridos quanto dos gols marcados. Os frames que eu vou colocar na tela foram feitos e analisados por Paulo Roberto. Já a análise do gol sofrido e do gol tomado foi feita por Júnior da SCV Stats. E claro, eu vou trazer também a minha observação sobre todos esses pontos. Lembrando que é um quadro novo e por isso precisa realmente passar por esse teste de audiência. Eu preciso realmente ver se a galera gostou, se o quadro foi bem aceito, então eu peço que você compartilhe, porque a ideia é trazer sempre após as partidas do Vitória, no máximo até 48 horas depois. Mas a aceitação do público é fundamental, obviamente. E agora eu vou colocar todas as imagens analisadas por Paulo Roberto e vou falar por cima delas. O primeiro frame que Paulo Roberto traz é uma coisa que eu inclusive falei na live. O Vitória estava muito espaçado e estava dando muito espaço entre as linhas. Nessa imagem o distanciamento fica muito claro, com o Bahia de Feira encontrando esse espaço constantemente entre as linhas do Vitória. Com relação à primeira linha, o posicionamento corporal está correto. Por quê? Porque se o cara vira o jogo aqui, o posicionamento corporal é o oposto do que o time está fazendo, o time ia ter que virar para marcar essa bola e aí você já perdeu tempo, então o posicionamento realmente está correto. Se você acompanha o pré-jogo aqui, você vai entender que essa imagem é algo que eu já coloco há algum tempo. O Vitória, na maior parte do tempo, faz essa saída de 3 com o volante recuando, nesse caso foi Bispo, e com mais um à frente, que nesse caso foi Maicon Douglas. Porém, durante a partida, isso foi revezado. Maicon Douglas muitas vezes trocou de posição também com Gabriel Bispo. Nesse caso do último jogo, ocorreu uma pequena variação, que é Juan Nascimento recuando um pouco mais para receber essa bola. O próximo frame mostra uma coisa curiosa, o Bahia de Feira marcando pressão. Paulo observou que o time principal, quando faz a saída de 3, faz com a linha muito alta. Consequentemente, o outro time não pressiona o goleiro. Porém, na partida contra o Bahia de Feira marcou pressão, forçando o Lucas a constantemente jogar com os pés. Isso aconteceu porque a nossa saída de jogo não estava em linha alta e, consequentemente, quando você está com a linha mais baixa, é mais fácil do adversário pressionar o seu goleiro. Nesse frame que Paulo destacou, dá para perceber que o Vitória está fazendo pressão na zona da bola. Porém, para que essa pressão seja bem executada, muitas vezes você precisa deslocar alguém do seu posicionamento. Com isso, algum setor do campo vai ficar desequilibrado e, consequentemente, você vai ficar vulnerável. Nesse caso aqui da marcação-pressão, o que ficou vulnerável foi o meio. Aqui a gente tem uma situação de jogo curiosa que Paulo também observou muito bem. A gente tem aqui um espaço para Alisson Farias progredir no contra-ataque, porém isso não aconteceu. No frame seguinte você vai ver que ele voltou a bola, muito por falta de velocidade e por falta de ritmo de jogo também. Quando o Alisson volta a bola para João Pedro, o que acontece? A saída de 3+1 não é bem executada, porque Alisson está de costas para o lance. Com isso, o que vinha sendo feito no primeiro tempo já não existiu mais, o que é uma deficiência individual, não é questão coletiva aqui, porque foi feito no primeiro tempo bem feito, e por uma questão individual, essa saída agora não foi bem feita. E a prova que essa saída não foi bem feita é esse frame aqui, aos 40 do segundo tempo. Mais uma vez a saída de 3 com o volante recuando para sair com os zagueiros e mais uma vez um espaço vazio. Alisson demorou muito para buscar essa bola e, consequentemente, isso acabou fazendo com que o Bahia de Feira se organizasse e tivesse mais facilidade para se defender. Nesse frame, Paulo destacou a desorganização coletiva do Vitória. No momento da transição defensiva, o Vitória está muito desorganizado e se você acompanha o canal, você sabe que eu falo isso há muito tempo e não é de hoje, é uma questão coletiva que precisa ser melhorada. Isso sim é uma questão coletiva. Essa imagem de Paulo ilustra perfeitamente o que eu falo desde o começo da temporada. Esses foram alguns frames que Paulo separou e eu concordo muito com ele. Nesse jogo ficou muito claro que o time reserva realmente sentiu essa questão coletiva, se desorganizando algumas vezes, e mostrou problemas comuns entre o time A e o time B, como a própria transição defensiva, que eu já estou cansado de falar aqui. E isso sim é uma questão para o treinador e comissão técnica resolverem. E agora a gente chega na análise dos gols, feita por Júnior da SCV Stats, tanto o gol sofrido quanto o gol feito. O primeiro vídeo é sobre o gol tomado. A gente consegue ver claramente que Matheus tenta fazer o passe e erra, Maicon Douglas não consegue dominar. Com isso, o Bahia de Feira recupera a bola, Thiaguinho faz o passe para Deon e ele entra sozinho nas costas da defesa. Olha o espaço. Douglas, recuperação, Deon.
Perceba que nesse momento o Dionis já está totalmente livre. Aqui a gente tem outra questão individual. Pedro Neto tem liberdade para dominar e pensar, sendo que a marcação deveria ter apertado, né? No caso, a marcação de Roberto. E para completar a sequência de erros do Vitória nesse lance, Bispo não acompanha Dionis, ele entra sozinho no vazio. E agora a gente tem a análise do gol feito pelo Vitória. O Vitória começou marcando a saída e podem observar que o Bad Feira está sem opção de passe, o que faz com que o cara tente forçar o jogo, o famoso chutão. Preocupado com a marcação. Aqui, após a dividida de João Vitor, a gente tem Gabriel Bispo recuperando a bola, tirando o adversário da jogada e tocando para David, que entrou no segundo tempo. Gabriel Bispo. David, de forma muito inteligente, pensa rápido e já toca em Alisson Farias. Ele já faz o movimento do passe. Recebe por ali. E Alisson Farias, no seu provável único momento de lucidez no jogo, já domina, ajeita o corpo e acha um ótimo passe para David nas costas do lateral, entre os defensores do Bahia de Feira. E o Alisson Farias. Com isso, David consegue realizar a ultrapassagem para o ponto futuro, o que é normal visto as características de David, e entra a individualidade. Aqui, graças à individualidade de David, ele consegue fazer a jogada e empatar a partida. Cruzamento para a área, fez o corte. Essa foi a análise de Júnior, tanto do gol sofrido quanto do gol tomado pelo Vitória. Com os frames trazidos por Paulo Roberto e com o vídeo de Júnior, fica muito claro que ofensivamente a gente realmente tem um norte, mas que coletivamente em termos defensivos, principalmente na transição defensiva, como eu canso de falar aqui, a gente tem muito o que melhorar. Então é isso, galera, esse foi o primeiro análise tática aqui do canal. Quero agradecer a Paulo e a Júnior que contribuíram demais nesse quadro aqui. Se vocês puderem também, fortaleçam o trabalho dos caras, sigam eles porque o trabalho é realmente muito bom. A ideia é continuar trazendo sempre esse tipo de conteúdo, mas como sempre eu dependo de vocês. Valeu, galera, um abraço, tamo junto.